Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem das mãos do Criador que fez os céus e a terra. Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. O nosso coração se volta para o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, majestade e soberania sobre cada um de nós. Pedimos a Deus nessa manhã que as suas mãos estejam estendidas sobre todos nós, sobre a nossa família também, e que ao sairmos da nossa casa para as atividades, as lutas que se darão no decorrer do dia, nós possamos ter a presença dele ao nosso lado. Tendo Deus ao nosso lado, nós seremos vitoriosos em todos os nossos empreendimentos. Quero deixar então com você nessa manhã para fortalecer a tua jornada, a tua fé, a tua caminhada, uma parte da palavra de Deus, que essa fique registrada no teu coração para que em todo momento ela volte à tua mente para repreender o mal, para abrir o mar e para viver uma vida pela fé. Então vai aqui um texto da palavra do Senhor. Salmo capítulo 112, o verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112, o verso 1. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Temer não é ter medo, mas é respeitar, é entender que Ele é soberano, é se submeter à vontade do Pai e viver uma vida de obediência aos ensinamentos da palavra do Senhor. Esse homem, de fato, é bem-aventurado aos olhos do nosso Deus. Nós estamos nessa manhã começando o estudo de mais um livro da Bíblia. Estamos agora estudando o livro de 2 Reis. Terminamos ontem de estudar o livro de 1 Reis e terminamos no capítulo 22, mas agora pela manhã seremos abençoados em começar o estudo de um novo livro. O livro de 2 Reis, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e consultai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Como seria magnífico se os governantes dos dias atuais eles vivessem uma vida de fidelidade a Deus. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o modelo de vida espiritual dos governantes que nós encontramos nos dias de hoje, nós entendemos que a vida se equipara à vida dos reis do Antigo Testamento. Mas se esses homens se voltassem para Deus, como o rei Davi, como Elias, como Eliseu, e quanto tantos outros homens de Deus que viveram uma vida fiel ao Senhor, a nossa vida hoje seria completamente diferente, porque esses governantes elevariam a moral da sociedade. Esses governantes iriam imprimir na sociedade os princípios divinos. E quando nós temos a palavra de Deus que rege a nossa vida é extremamente abençoada, não porque vivemos um nível de padrão moral, mas é porque nós permitimos que Deus se aproxime da nossa vida e abençoe a nossa trajetória e, consequentemente, a vida de todo ser humano é muito mais feliz. É claro que nós temos um modelo maior para a nossa vida. Nós precisamos sempre nos espelhar na pessoa de Jesus Cristo. Ele é soberano, Ele é o nosso mestre, é Ele que é o Filho de Deus. Nele não há nenhuma imperfeição. Nós encontramos em Jesus Cristo o nosso verdadeiro modelo para seguirmos, para nos espelharmos em todas as áreas da nossa vida. Mas entendo de uma coisa, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus precisa de homens e de mulheres que possam fazer a diferença na sociedade na qual nós estamos vivendo. Nós encontramos muitas pessoas que se curvam diante de muitos deuses. O Deus do secularismo, o Deus do modernismo, o Deus do humanismo, o Deus do consumismo, e assim nos deparamos com inúmeros deuses dos seus ismos. Mas, na verdade, nós precisamos representar, nós precisamos imprimir e viver o verdadeiro evangelho que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac espera que nós possamos viver nos dias em que nós nos encontramos. A nossa vida, embora seja comparada a uma pequena gota no meio do oceano, mas mesmo assim a nossa vida precisa iluminar. Nós precisamos ser a referência. Ao deixarmos Deus brilhar através da nossa vida, nós estamos enaltecendo a pessoa do nosso Salvador. Acasias era filho de Acabe. Acabe já tinha fechado seus olhos para essa vida. Ele tinha morrido numa batalha lutando contra os assírios. Mas agora Acasias estava no seu palácio. E ele estava numa parte superior do seu palácio, numa janela.
E por alguma razão, Acasias cai da janela e adquire uma enfermidade, e ele não sabe se a sua enfermidade seria curada. Para saber de fato o que se daria com a sua vida, ele pede para que os seus súditos consulte o deus dos filisteus, Baal-Zebul, que estava na cidade de Ecrom. 2 Reis, capítulo 1, o verso 3, a Bíblia diz o seguinte: Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Todos aqueles que se desviam de Deus para consultar as forças malignas não encontram vida, eles encontram morte. E foi de fato que Acasias encontrou. Deus pede para que Elias encontre os mensageiros de Acasias no meio do caminho e fale para eles que Acasias não iria viver, mas que Acasias iria morrer. A razão é muito clara. Acasias tinha trocado o seu Deus. Em vez de servir o Deus criador de todas as coisas, Acasias estava se debruçando diante de um Deus pagão, de um Deus que o Deus de Israel, que era o Deus dele, tinha pedido para que nenhum do seu povo pudesse se curvar diante desses deuses pagãos. Mas deixe falar para você aqui, amigo, nessa manhã. Quando nós nos curvamos diante dos deuses desse mundo, ele nos escraviza. O objetivo final, de fato, desses deuses é nos matar, é nos oprimir, é nos trazer tristeza, é nos trazer decepção. É o Deus do mundanismo, é o Deus do consumismo, é o Deus do modernismo. Satanás, quando faz promessas de curar alguém, o único objetivo final é de fato escravizar e, por fim, é matá-lo. Quando os mensageiros de Acasias voltaram para o palácio, Acasias percebeu que os seus servos não tinham conseguido chegar na cidade de Ecrom. Eles tinham voltado muito rápido. E ele pergunta então aos seus servos por que é que eles voltaram tão rápido. E eles respondem que tinham se deparado com um homem, e esse homem tinha se voltado para eles e tinha dito se dentro de Israel não havia Deus. E ele concluiu a sua fala dizendo que Acasias não se levantaria da cama. Da cama onde ele estava, ele desceria para o túmulo. Mas fica muito claro, amigos, para nós aqui nessa manhã, pelo fato do rei Acasias enviar a sua comitiva para que pudesse ir à terra dos filisteus, na cidade de Ecrom, consultar um deus pagão, fica evidente para nós o nível de religião e vida espiritual que o povo de Deus naquele período estava vivendo. Eles estavam de uma forma muito degradante. Eles não conseguiam adorar nem a quem de fato era digno de adoração. Eles estavam tão envolvidos nos seus caminhos e nas suas próprias ações que eles não sabiam nem a quem, nos momentos difíceis da sua vida, quem era digno de fato deles recorrer. Acasias tinha plena consciência que era Elias que tinha se deparado com a sua comitiva, porque a maneira pela qual eles descreveram aquele homem que se deparou com a sua comitiva, ele conseguia compreender que era Elias. Elias vivia de uma forma completamente contrária à maneira como aquelas pessoas viviam naquela época. Elias usava uma pele de camelo sobre os seus ombros, amarrado com um cinto na cintura. Era completamente contrário ao tipo de vestimenta que a sociedade usava na época. Elias tinha os seus próprios princípios. Elias deixava que o céu regesse a sua vida. Elias não estava disposto a agradar a sociedade da época. Elias estava mais disposto a agradar os olhos do seu Deus, que era soberano sobre a sua vida. 2 Reis, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Então lhes enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Naquele período havia uma compreensão da seguinte forma: se uma pessoa fizesse uma maldição contra alguém, essa pessoa sendo morta ou sendo levada à prisão, a maldição seria anulada. É por isso que Acasias pede para que 50 soldados vá em direção a Elias e o prendesse. Se isso acontecesse, a maldição que tinha saído dos lábios de Elias, ela seria anulada. Mas acontece o contrário. Em vez deles prenderem Elias, ele clama para que caia fogo do céu sobre aqueles soldados. E foi o que de fato aconteceu. Pelo fato de Elias ser um homem de Deus, um homem fiel, um homem que estava cumprindo a palavra do Senhor, Deus naquele momento interviu a favor da palavra de Elias e os soldados foram mortos. Como nós lemos no versículo 15, Elias foi aconselhado a não temer. Da primeira vez, lá no Monte Carmelo, Elias temeu e fugiu para a caverna e ficou escondido.
Mas dessa segunda vez, Deus estava falando a Elias que ele não deveria fugir, ele deveria permanecer. Deus não permitiria que Acasias lhe fizesse mal, e Elias nesse momento foi obediente a Deus e Deus salvou a sua vida. Mais uma vez a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra. Os profetas no passado tinham falado a Acabe que a sua descendência não prevaleceria. Acasias não tinha filhos. E no momento então que Acasias morre, ele não tem um sucessor para assentar-se no trono, e cumpre-se a palavra de Deus ao pé da letra. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Cessou-se a descendência de Acabe. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 2 Reis, o primeiro capítulo, eu e você temos a doce alegria de sermos abençoados pela palavra de Deus. Nós não precisamos ter medo da justiça de Deus. A justiça de Deus não é para nos condenar, não é para nos destruir. A justiça de Deus é para nos salvar. Nós só seremos salvos mediante a justiça do nosso Deus. A justiça de Deus nos dá o direito de recebermos a salvação em Jesus Cristo. A justiça de Deus nos absorve dos nossos pecados. A justiça que nós recebemos para receber a salvação não é a nossa própria, porque se fosse a nossa própria justiça, nós seríamos destruídos. Mas nós recebemos a justiça do Senhor para recebermos a salvação. Ele nos veste com o seu manto de justiça para sermos apresentados diante do seu Pai e sermos absolvidos e viver com Ele para todo sempre. Mas para que isso possa acontecer hoje, agora, nesse momento, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo. Nós precisamos nos submeter à vontade do Pai. Nós precisamos ser humildes e admitir os nossos erros, confessar os nossos pecados e permitir que a vida de Cristo seja um modelo para nós e vivamos a vida do Senhor. Acasias não permitiu que isso pudesse acontecer. Em vez de buscar a Deus, Acasias busca Baal-zebub. Amigo, quando nós tememos a Deus, nós não precisamos temer as hostes malignas. Deus nos protege, Ele nos ampara. Jamais se esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Mas é necessário ter uma ligação com o Senhor. É necessário buscar a Deus. É necessário nos submetermos à vontade do Senhor. Por isso que a cada manhã eu tenho feito um convite a você. Abramos a palavra de Deus e permitamos que ela conduza a nossa vida. É nesse momento que nós temos que abrir o nosso coração em oração e buscarmos a Deus. Nós precisamos ter um espaço reservado na nossa agenda, num dia de 24 horas, para que nós possamos nos voltar para o Senhor e clamarmos a Ele com todas as nossas forças, as nossas necessidades, e nos colocarmos diante de Deus e apresentarmos para Ele ali as nossas batalhas diárias, aquelas lutas que somente eu e você sabemos que temos, mas nós apresentamos ao Senhor e falamos: Senhor, por favor, lute conosco, porque nós não conseguimos sozinhos vencer. E tenha certeza que Deus sempre estará disposto a lutar as nossas batalhas quando nós colocamos a Deus como sendo o primeiro na nossa vida. Por isso que nessa manhã, nesse momento, eu quero convidar você, fechemos os nossos olhos, nos humilhemos diante do Senhor, clamemos pelo poder vindo do alto e tenha certeza que pela fé Deus irá se manifestar na nossa vida para que vivamos uma vida vitoriosa. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, reina sobre nós, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.